Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Vamos orar para darmos início à nossa live de hoje? Te convido a orar comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão por mais esse dia e agora esse momento que temos o compartilhar com a Tua Palavra. Nos abençoe, Senhor, a live aqui que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar a estar comigo nessa noite. Seja bem-vindo você e muito obrigado por me receber também. A live da comunidade evangélica do Jardim Colorado, no dia de hoje, né? E eu gostaria de compartilhar um tema com vocês, que foi base, ele tem como base a coleção Vida Cristã, Conflitos da Vida, que nós utilizamos na nossa igreja por um período na IBD, e o tema é: por que o mundo está assim? É uma pergunta que todo mundo deve se fazer em algum momento, principalmente pessoas que não têm uma convicção sobre Jesus, sobre salvação, sobre libertação, né, sobre conforto, sobre projeção de vida futura. Então a pessoa fala: por que o mundo está desse jeito? Né? E na palavra de Deus, um texto que fala sobre isso e dá uma linha de pensamento do porquê o mundo está assim, né? Está em Romanos. Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 31. E é óbvio que ao longo da humanidade, Deus tem visto os absurdos que a sua criação tem cometido. Não é hoje, não é agora, não é o Covid-19, não é a pandemia. A humanidade vem tomando atitudes ao longo da sua história, principalmente a humanidade que se distancia de Deus. Acaba sendo escravo e sendo escravizado pelo pecado. Essa é a grande questão. E na palavra de Deus, o autor de cartas aos Romanos, apóstolo Paulo, apresenta a nossa inclinação natural de forma clara, transparente, e faz uma lista, apresenta uma lista que ele chama obras da nossa natureza carnal, e que domina os que ainda não reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor, e influencia os salvos em momentos específicos da sua jornada nessa vida. Então, deixando claro, essa lista que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 31, nós observaremos as nossas inclinações. E muitas vezes vamos identificar-nos aqui em algum momento e identificar atitudes que a nossa sociedade escolhe viver, né? E por essa escolha tem as suas consequências. Então, vamos lá. Do versículo 18 ao versículo 20 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, a contrariedade de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a natureza depõe contra a arrogância do ser humano. A natureza depõe contra. O firmamento resplandece a glória de Deus. O sol, as estrelas, as constelações, os planetas, tudo isso depõe a criação poderosa de Deus. E os homens, na sua perversidade e se deixando ser enganados, eles acabam o Criador no seu poder. Eu tenho uma experiência minha. Eu tinha uns 20 anos de idade, faz tempo, e eu estava no trabalho e eu tinha um encarregado muito perverso. E ele gostava de pegar no pé das coisas que eu fazia. E um amigo meu falou: Zé Paulo, não esquenta não. Ele é complicado. E esse amigo meu chegou e falou assim: olha, se ele se sente maior do que qualquer um aqui, fala para ele fazer um sol pequenininho, que se ele fizer um sol pequenininho, com certeza eu vou reconhecer o poder dele. Cara, essa é a questão que a natureza está depondo contra
o egoísmo, contra a presunção, a arrogância do ser humano. Ou seja, o ser humano vai ser réu por si e de si mesmo. O ser humano será réu de juízo por si e de si mesmo. Porque ele não consegue contemplar a natureza, o entorno dele, essa maravilha que nós temos de poder nos comunicar através deste aparelho. Isso é maravilhoso. Mas ele entende que ele é soberano. Deus criou tudo, criou os átomos, moléculas, criou tudo. Mas ele se sente o Todo-Poderoso e aí acaba subjugando, maltratando, vilipendiando o seu próximo, judiando, cometendo injustiças. É isso que Paulo está dizendo do versículo 18 ao 20. Do 21, olha só. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvanecem e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o homem tem um coração insensato, irracional, orgulhoso e egoísta. E a natureza está mostrando que ele é isso, porque ele não glorifica. Glorificar significa reconhecer. Ele não reconhece o Criador. É a criatura querendo ser maior que o Criador. Nós já vimos essa história. Satanás quis a mesma coisa. Nós já vimos isso. Essa natureza, essa inclinação para o egoísmo, para a arrogância, para uma vida irracional, porque ele não consegue raciocinar de que ele vai ter um começo, um meio e um fim. E o sentido da nossa vida, qual é o sentido dela? O sentido é caminhar para a morte. Mas a morte, Jesus disse que a morte não é o nosso fim. Ele será apenas o começo da nossa vida. Nós estamos ainda na gestação, eu posso dizer assim. Uns ficam mais tempo, outros menos tempo, para conhecer a eternidade. Pois bem, versículo 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, sem semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui está mostrando corações ingratos e insensíveis, que passam a adorar a sua própria criação. Como não consegue fazer mais do que a própria natureza já fez, do que Deus fez com a sua natureza, ele acaba criando situações como se fosse criando Deus para si mesmo. E existem vários aspectos de idolatria. Não é apenas imagem, não, existem vários. Do versículo 24 ao versículo 25, olha só a declaração de Paulo. Por isso também, ou seja, além de tudo isso que nós já falamos, Deus os entregou às consequências de seus corações, as concupiscências de seus corações, as concupiscências, os desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Estamos falando aqui de homossexualidade. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, é o humanismo. O humanismo entende que o homem é o centro do universo. Não existe Deus, ele é o centro. Cada homem é o seu universo. Isso está na lei da Grécia, não é de hoje, não é coisa antiga. Se alguém fala que a palavra de Deus é uma coisa antiga, eu digo que as filosofias empregadas hoje na vida e na sociedade são antigas também. O humanismo, hedonismo, são todas coisas práticas homossexuais, tudo antigo, não tem nada novo. É que agora toma um vulto, não é? Eles tomaram um espaço, criaram um espaço e agora estão se rasgando para não perder esse espaço. Que é um espaço que a maioria da humanidade não entende como prioritário. Veja bem, eu não estou criticando a sua escolha sexual. A escolha sexual é sua e eu democraticamente, porém, não concordo. Isso é uma posição minha pessoal. Não é? Eu sou hétero e ponto. Agora, se a pessoa faz ou deixa de fazer com o seu corpo, com a sua vida sexual, com a sua sexualidade, que faça nas quatro paredes. Ou vocês acham que eu agora vou sair com a minha esposa na rua e vou fazer o que eu bem quero com ela? E ela comigo? Não, né?
O que tivemos que fazer em liberdade, faremos em 4 paredes. Então façam o mesmo. Mas não, tem o desejo de crescer, de afrontar, e agora a lei presenteia todos eles, enfim, com direitos mais do que os outros. Essa é a realidade. Mas esse é fruto dessa sociedade. E o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais, como eu já li, mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, idolatria, amantes de si mesmo, devassos, sexo libidinoso e assim por diante. E o interessante disso tudo é que do versículo 26 ao 31, é como se Paulo estivesse concluindo este capítulo, esse a parte da palavra de Deus, daquilo que ele estava escrevendo à igreja em Roma. Por optar por uma vida de pecado, as consequências das mais trágicas para a humanidade, onde passa a prevalecer e reproduzir o que eu vou ler agora. A humanidade, por optar, por escolher uma vida de pecado, ou seja, distante de Deus, as consequências das mais trágicas para a humanidade, onde passa a prevalecer e reproduz. Ele vive, prevalece e reproduz. Tudo isso é reproduzido. E olha só, 26 ao 31. Por isso Deus, veja bem, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Abandonou quem? Aqueles que estão no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É loucura. Viver distante de Deus é loucura. Um tipo de loucura. Porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Versículo 26, pode ler. 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, natural, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Vocês falam assim, isso aqui foi escrito agora? Não, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Isso daqui foi escrito há 2000 anos. Ou seja, e foi escrito para a sociedade que estava em Roma. A sociedade que estava em Roma vivia isso. Então Paulo orientando a igreja de que isso não agradava a Deus. Aí você fala, não, peraí, esse é um texto que você escreveu para ler hoje. Esse é contemporâneo, mas o ser humano não tem criatividade, o pecador não tem criatividade alguma e repete os mesmos erros. Século, repete o mesmo erro. Não tem criatividade. Repete o mesmo erro. Só muda o nome. Só muda a quantidade. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Ou seja, é um homem maltratando o outro homem, pois não foi feito para isso. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não ligaram para Deus. Essas pessoas não ligaram para Deus. Estou falando de Roma. Estou falando de Roma. Se por acaso a pessoa está ouvindo esse vídeo, e me perdoe a expressão um pouco forte, e serviu o perfil, por gentileza, vá discutir com Paulo, que escreveu isso há 2000 anos atrás para a sociedade romana. Isso era a vida da sociedade romana. E como eles, 28, como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, não ligaram para Deus, assim Deus os entregou, deixou a um sentimento, se entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Perdão. Estamos cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Foi entregue a tudo isso, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. A coisa que mais me irrita no estado de pecaminosidade do ser humano é a soberba. Você mostra para ele, faz um confronto amoroso, e ele diz que está certo.
O errado é você. O errado é a Bíblia. Então aqui, soberbos, presunçosos, inventores de males. Inventores de males. Vocês acham que esse coronavírus foi Deus que fez? Por favor, não fala isso. Inventor de males. Desobedientes aos pais e às mães, que é o princípio básico para que se tenha uma sociedade ordeira. Nécios, infiéis nos contratos. Infiéis nos contratos. Pessoas infiéis nos contratos. Aquilo que se escreve, você não assina, não. Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Pessoas que não querem mudar a sua vida. É aquela que usa aquela expressão, nasci assim, vou morrer assim. Sem misericórdia. Esse é o versículo 31. Leia isso com mais calma e veja como a nossa sociedade está reproduzindo o modelo da sociedade romana. Não tem nenhuma novidade aqui. Amém? E aqui respondendo à pergunta desta live, por que o mundo está assim? A resposta é a escolha de viver pelo pecado e pela rejeição a Deus. Está assim porque escolheu viver pelo pecado e pela rejeição a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo tempo que tivemos aqui, Senhor. As pessoas que estão nos ouvindo possam receber esse confronto em amor, essa verdade para que possam ser abençoados, possam sair das trevas e partir para a luz, mostrando, Senhor Deus, recebendo do Senhor, ó Deus, a revelação do potencial que cada um tem para fazer o bem, para fazer o melhor, para deixar um legado exemplar, um legado edificante para o seu próximo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida. É um dom que o Senhor nos deu e deu a todos nós, indistintamente. Que o Senhor Deus continue se apiedando de nós, da minha casa, da minha vida, desses irmãos queridos que nos ouvem e que irão nos ouvir ainda, das pessoas que irão nos ouvir. Recebam essa palavra como uma palavra de orientação, de confronto em amor. Em nome de Jesus, com gratidão a minha oração, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Não vamos esquecer que domingo, às 18h30, temos o nosso culto online, não é? E te convido a estar conosco, você que não é membro da comunidade, você que é membro, por favor, esteja lá, pontualmente às 18h30, para termos 1h, 1h10, 1h15 no máximo, de tempo de louvor a Deus. Amém? Olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus seja vista na sua vida. Deus te abençoe e até lá. Até o próximo. Tchau.